Olá a todos, eu sou Dani Ferlin, sou atriz e gestora cultural e este é o projeto Concebendo Virgínia. É um projeto que foi contemplado pelo PROAC Direto, através da Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Bom, neste projeto de videoaula eu vou falar um pouquinho sobre produção teatral e gestão cultural, com base no monólogo Virgínia e os Lobos, que é um espetáculo de teatro da CIA Intimista de Teatro da cidade de Limeira. Eu vou abordar nesse vídeo, desde a criação desse espetáculo até a finalização. Bom, a ideia de criação surgiu a partir da vida da Virginia Woolf, que foi uma escritora inglesa, na qual eu conto a história dela, né, nessa peça. E eu havia assistido uma peça, né, Orlando, sobre que é uma obra da Virginia Woolf, né, e me interessou pesquisar sobre ela. E quando eu tive a ideia de montar o espetáculo, a princípio ele não era ainda um monólogo, mas logo no início da pandemia, aí eu precisei adaptar essa ideia para que se tornasse um monólogo. Então eu fiz um texto, né, sobre a vida da Virginia Woolf. A dramaturgia, ela foi feita, né, como um monólogo. E no texto da dramaturgia, eu busquei acrescentar algumas frases da própria Virginia Woolf, né, que tem alguns livros, algumas frases que se relacionavam aos momentos que ela estava passando no decorrer aí do espetáculo. A obra Virginia e os Lobos, ela conta a história de Virginia Woolf, que foi uma pessoa real, uma mulher, uma escritora inglesa. E essa obra, ela conta a história dessa escritora, desde o nascimento até a morte em decorrência de um suicídio. E ela teve uma vida mesclada de alegrias e inúmeras tragédias, abusos, né, mortes na família. E ao mesmo tempo ela era feminista, ela tentava buscar seu espaço na sociedade, né, lutava pelos direitos das mulheres. E isso também me chamou a atenção na hora de pensar sobre fazer esse monólogo. Então, esse monólogo busca principalmente levar ao público essas questões sociais, principalmente no que diz respeito às mulheres. A Virginia Woolf foi muito importante para o feminismo, né? E a partir disso foi feita também várias pesquisas. Foi feita, ela não é só baseada na biografia da escritora, né? Quando a gente faz uma pesquisa no teatro, a gente não pode focar apenas na biografia, tem que pesquisar outras coisas. Por exemplo, as obras que ela escreveu, imagens, né? Como era a vida na época, o que, que a sociedade pensava. Um livro dela que me ajudou muito na pesquisa foi A Profissão para Mulheres e Outros Artigos Feministas, né? Porque, assim, a gente também pode espaciar em diário, porque é muito importante a gente saber, né, numa biografia, o que essa personagem pensava na época também, né? O que se passava pela cabeça dela. Também é importante assistir filmes, né? Abrir um leque de opções em relação à pesquisa, e não somente a biografia tirada da internet.
Bom, a ideia de concepção do cenário, ela foi motivada pela vida da própria escritora Virginia Woolf. Ela morou numa casa onde os móveis foram pintados pela irmã e pelo cunhado, né? O cenário, ele buscou destacar a sua visível alegria que escondia uma profunda depressão, né? Então, assim, a gente buscou colocar um pouco do psicológico dessa personagem, nos transferir isso para o cenário, né? Então, ele mescla o colorido dos móveis, que representam a sua alegria exterior, e a sobriedade da madeira, que ela representa o seu interior, né? E assim como isso simboliza também os momentos felizes, ao mesmo tempo que trágicos, que essa escritora viveu. Quanto aos figurinos, nós buscamos, além de figurinos que condizem com a época da escritora, nós buscamos figurinos neutros, né? Então a gente usa para o personagem uma saia longa, escura, e uma camisa clara, né, de botões. Algumas peças também importantes dos figurinos é o casaco, né, de bolsos, porque com esse casaco que ela comete suicídio ao final da peça, ela coloca pedras no bolso, né, antes de entrar no rio, né? Isso foi uma coisa que aconteceu na vida real e a gente buscou reproduzir isso, né, em cena. Então, a necessidade do casaco de bolsos para o espetáculo. Então, às vezes, o figurino também ele tem um importante significado. Para o espetáculo também foram utilizados alguns acessórios, como chapéu, bengala, que representaram aí alguns momentos que a escritora vivenciou, né? E assim a sua idade também, conforme vai passando aí a época. Na peça também foi utilizado um vestido vermelho, brilhante. Esse vestido ele não foi utilizado pela personagem, né, como figurino dela, mas ele foi utilizado como representação da Fita, que era uma poetisa, né, da época, na qual teve um romance com Virginia Woolf. Então, essa peça ela tem esse simbolismo. A construção da personagem, ela foi feita com base nas pesquisas, né, sobre a vida da Virginia Woolf. E assim como eu já disse anteriormente, ela buscou, assim, retratar a busca pelo psicológico dessa escritora, sobre o que ela pensava, as coisas que ela pensava na época, né, o que ela passou, todo o sofrimento, e ao mesmo tempo a alegria de ela se tornar aí uma escritora de sucesso por ser uma mulher na época. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a produção técnica do espetáculo, sobretudo sobre a iluminação e a sonoplastia. Bom, a iluminação do espetáculo, ela buscou mesclar aí esses momentos tensos que a escritora viveu através aí de uma iluminação mais avermelhada e ao mesmo tempo ela buscou retratar o elemento água, que era um elemento muito importante para a escritora Virginia Woolf na época, porque vários livros ela acabou retratando muito esse elemento. Tanto é que a sua morte ela decorreu aí desse afogamento, né, no rio, então a água esteve presente aí até a sua morte, né? Aí, além, né, dos livros que havia praia, enfim, né, que ela retratava muito aí esse elemento. Então aí a gente buscou mais também utilizar a luz azul em alguns momentos do espetáculo. Quanto à sonoplastia, nós buscamos muito, né, além do som ambiente aí de algumas passagens da peça, colocar músicas francesas, né, mais românticas, assim,
elas simbolizam muito a Virginia Woolf, né, a vontade que ela tinha de conhecer Paris durante a juventude, assim como o romance que ela teve com a poetisa, a Vita, né? Então, quando a gente fala um pouco sobre esse romance, assim, e a música principal da peça, a gente buscou aí músicas francesas para compor a sonoplastia do espetáculo. Bom, sobre a gravação do espetáculo Virginia e os Lobos, ela foi feita na cidade de Limeira, no Teatro Vitória. Foram 2 dias de gravação, né? O início, mais montagem do palco, o ensaio, o segundo dia de gravação. Foi realizado em setembro de 2021 e foi um projeto contemplado pelo PROAC em 2020, né? De gravação do audiovisual do espetáculo. Até a presente data da realização dessa videoaula, ainda não foi lançado ainda esse projeto, né, dessa gravação do audiovisual. Ela foi feita pela Trópico Filmes, né, uma empresa de São Paulo, também veio aqui para realizar, aí contribuir conosco e realizar esse projeto. E eu vou falar também um pouquinho agora sobre a gestão cultural e a finalização do projeto, que são também 2 elementos muito importantes quando a gente constrói um projeto e acaba encaminhando ele para algum edital. Gestão cultural de projetos, eu vou falar um pouquinho sobre a elaboração do projeto, né? Que é o que a gente precisa ter no papel para poder inscrever esse projeto num edital, por exemplo, né? Então, se a gente tiver um projeto teatral e quiser receber uma verba de patrocínio ou do governo, a gente precisa elaborar no papel para poder fazer a inscrição. Então, vou falar um pouquinho os principais tópicos dessa elaboração do projeto, né, que principalmente caem aí nos editais. Bom, primeiro são os objetivos, que a gente precisa pensar o que o projeto vai realizar, né, e o que ele pretende alcançar com isso. A justificativa a gente vai argumentar, a gente tem que colocar quais os diferenciais desse projeto, os benefícios, a relevância do projeto e os impactos e as circunstâncias que favorecem a realização do projeto. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o plano de ações, que é a pré-produção, produção, execução e a pós-produção do espetáculo. Bom, a pré-produção, eu preciso montar o espetáculo, eu preciso de um texto, eu preciso fazer o agendamento, por exemplo, da peça, né? Ter os ensaios, fazer o agendamento, divulgar o espetáculo. Aí tudo isso entra na pré-produção do espetáculo. Já a produção, a execução, já é tudo que eu vou precisar para a exibição, né? O período de exibição aí do espetáculo. E a pós-produção, onde eu vou fazer, por exemplo, a finalização do projeto. Bom, agora o cronograma, eu tenho que estipular aí as etapas do meu projeto e quais atividades que serão realizadas aí no período em que esse projeto será realizado. Orçamento também é importante criar um orçamento do projeto, né? Antes da gente colocar no edital, né? Para saber se a verba é compatível com o projeto que você quer fazer, né? Então a gente faz pesquisa de preço de mercado, né? De todos os materiais e todos os serviços que a gente vai utilizar para o projeto. É importante ter isso bem detalhado aí no projeto que a gente vai colocar no papel. Uma coisa importante é que no decorrer também do projeto a gente tenha guardado as notas fiscais, porque se não for um projeto realizado com verba própria, por exemplo, verba de patrocínio do governo, né, um edital, por exemplo, a gente precisa ter esses demonstrativos no caso de precisar de alguma comprovação dos gastos do projeto.
Outros tópicos importantes que podem pedir em editais é o público-alvo do projeto, a ficha técnica da equipe, com os currículos também da equipe, a sinopse do espetáculo, no caso de um projeto teatral, as cidades que vão receber o projeto e o plano de divulgação do espetáculo. Bom, para a finalização do projeto, alguns editais exigem a elaboração de um relatório final e alguns tópicos importantes abordados, qual data que o projeto foi realizado, como foi a execução desse projeto, quais atividades foram executadas e quais os desdobramentos desse projeto, se ele haverá continuidade. Isso são algumas informações importantes aí para colocar no relatório, dependendo do edital. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Mais uma vez eu friso que é um projeto contemplado pelo edital 39 de 2021 do PROAC Direto, que é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.